Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. O nosso objetivo hoje é explorar e, desvendar a anatomia de algo que a humanidade geralmente trata como mágica pura. Uhum. Ou como um evento cósmico, totalmente aleatório, né? Exatamente, o milagre. Nós reunimos um conjunto de fontes fascinantes hoje, focadas bem especificamente numa análise da alegoria do milagre baseada no texto de Um Curso em Milagres. E é bom deixar claro que a nossa missão aqui não é entrar num debate sobre dogma ou religião. Longe disso. A ideia é desconstruir esse tema, entender a mecânica, a estrutura psicológica e filosófica que opera por trás dessa ideia, sabe? Com certeza. O nosso foco é definir uma anatomia para algo intangível. O que as fontes fazem é tirar o milagre daquela gaveta mística do bilhete de loteria que cai do céu. Aham. E colocar isso sobre uma mesa de dissecação analítica mesmo. E para garantir que quem está nos acompanhando saia com uma compreensão cristalina, a gente vai explorar como essa dinâmica funciona na prática. Passo a passo, né? Isso, detalhando a jornada dessa energia segundo a lógica rigorosa desse texto. O que mais me chamou a atenção logo de cara foi a metáfora central. Para explicar quem é o diretor ou o operador do milagre, que no texto é a figura de Jesus, os documentos não usam aquela imagem clássica. Da figura etérea nas nuvens. Não tem ser flutuando em nuvens de glória. Eles usam a imagem de um atirador de elite. E o doador humano, a pessoa comum no mundo material, que serve como canal para esse milagre, é descrito como uma janela. É uma imagem bem forte. Então, olha, vamos desempacotar isso. Porque quando a gente ouve o termo atirador de elite, a primeira associação que vem à mente é a agressividade. Violência, sabe? Eliminação de um alvo. Pois é. Como é que uma arma de precisão se encaixa numa mensagem que, na sua essência original, é inteiramente sobre paz e amor incondicional? Essa é uma quebra de expectativa brilhante do material. A figura do atirador de elite entra aqui para representar, a ausência total de caos e incerteza. O atirador possui um conhecimento absoluto do alvo e das condições ao redor. Ele sabe a distância, a velocidade do vento, a resistência do ar. Então não é algo cego? De jeito nenhum. O milagre, sob essa ótica, não é uma força difusa e romântica. Ele é uma ferramenta de precisão cirúrgica feita de luz e conhecimento. Tem uma passagem na fonte que ancora muito bem isso. Qual é? O texto diz, um milagre é uma correção introduzida por mim num pensamento falso. Nossa! Ou seja, a munição não fere, ela corrige. Exato. O alvo nunca é o indivíduo, para punir ou destruir, mas sim a ilusão, o medo ou o sofrimento, para desfazê-los. Faz todo sentido. E a grande questão estrutural aqui é que o atirador, por melhor que seja, precisa de uma linha de visão limpa. E a mente do potencial doador humano de milagres? Ela é essa janela da qual a gente falou. Isso mesmo. E, pelo que as fontes descrevem minuciosamente, essa janela humana raramente está limpa, né? Trata-se de um vidro grosso completamente opaco. Coberto por camadas de sujeira. Sim, camadas sucessivas de culpa, de medo, de ressentimentos e julgamentos diários. O que, se a gente for olhar do ponto de vista psicológico, é bem lógico. Nós temos um apego imenso às nossas mágoas. Um apego enorme. O ressentimento funciona quase como um escudo. A gente acredita que manter a raiva contra alguém que nos fez mal é uma forma de autodefesa. Uma observação perfeita. O ego humano adora a familiaridade da dor porque ela justifica e solidifica essa sensação de separação entre as pessoas. É como se dissesse, eu tô aqui e você tá aí e nós somos inimigos. Exatamente. E enquanto esse vidro estiver sujo e trancado pelo medo, o laser do atirador simplesmente não pode atravessar. A precisão infinita de quem atira não serve de nada se a mente do doador escolheu manter a própria janela fechada. A regra fundamental desse sistema é que o livre-arbítrio é respeitado certo. Certo. As fontes insistem nisso. A liberdade de escolha da mente nunca é violada. O bloqueio é sempre respeitado. O que nos leva para a engrenagem prática da coisa. Se a janela está emperrada, como é que o processo de abertura começa? Porque uma leitura superficial poderia sugerir algo impossível. Tipo virar um monge iluminado.
Sugerir que a pessoa precisaria resolver todos os seus traumas e atingir o ápice da pureza para conseguir limpar o vidro. Mas as fontes trazem um conceito muito mais pé no chão. Que é o que inaugura a causa do milagre. E isso, o que eles chamam de a disponibilidade. Essa é a palavra-chave que destrava o sistema. Disponibilidade ou prontidão. O material original clarifica isso dizendo que milagres surgem de um estado milagroso da mente, ou um estado de prontidão para o milagre. Então não precisa ser perfeito logo de cara. Não há uma exigência de pureza cristalina. A mente só precisa emitir um sinal honesto de que cansou do próprio conflito. Uhum. É uma intenção genuína, muitas vezes surgindo no meio de uma crise mesmo, que diz, olha, eu quero ver isso de uma forma diferente. Vamos imaginar uma situação bem cotidiana para quem está nos ouvindo visualizar isso. Alguém está no meio de uma discussão acalorada no trabalho, por exemplo. Um cenário clássico. Um colega de equipe acabou de levar o crédito sozinho por um projeto que foi feito em conjunto. O sangue ferve, bate aquela sensação de injustiça forte, o impulso natural é atacar. Humilhar de volta, tramar uma vingança. Exato. Mas em vez disso, por um mero milissegundo, essa pessoa suspira internamente e pensa: tem que haver outro jeito de olhar para essa situação e para essa pessoa. Uhum. Eu não quero mais carregar esse ódio. Esse pequeno suspiro intencional é só isso. É o suficiente. É o suficiente para iniciar todo o maquinário. Esse é o momento 1 da causa do milagre, a escolha inicial. Caramba! O texto deixa claro que essa escolha não exige a ausência mágica de todo medo. Exige apenas o desejo sincero de não ser dominado por ele. Faz sentido. Ao formular esse desejo íntimo de abandonar a culpa e o ataque, mesmo que a raiva ainda esteja rondando ali, a estrutura defensiva sofre um abalo. A janela opaca começa a vibrar nas dobradiças, então. Exatamente. Ela dá o primeiro sinal mecânico de abertura. Tá, mas se essa disponibilidade inicial só faz a janela vibrar, qual é a força que realmente puxa o vidro para baixo e tira o bloqueio do caminho? Boa pergunta. Porque a sujeira de anos de mágoa acumulada não desaparece magicamente só com uma boa intenção, né? Tem que haver uma transição lógica entre esse desejo inicial e a limpeza real. É aqui que entra o entendimento vital de que o momento 1, que é a disponibilidade, é o que inaugura o momento 2, que é conhecido como o caminho purificatório. Ah, o caminho purificatório. Tem uma confusão comum nas práticas espirituais de que a pessoa precisa se purificar para depois se dispor a ser um canal de cura. Como se a purificação fosse um pré-requisito para ter vontade. Isso. Mas as fontes organizam isso de forma causal e linear. A diretriz central afirma que, milagres são um direito de todos. Antes, porém, a purificação é necessária. O pulo do gato está em entender que essa purificação é o caminho prático que se desdobra após aquele suspiro de prontidão, certo? Exatamente. Pera, pausa rápida para desempacotar um termo altamente técnico que as fontes usam muito nessa transição para o momento 2. Elas dizem que o doador purifica a mente aceitando a expiação. A famosa expiação. Quando a imensa maioria das pessoas ouve a palavra expiação, o que vem à mente é castigo divino. É a ideia de pagar pelos próprios pecados com suor e sofrimento, vestir uma camisa de força de culpa. Sim, a bagagem religiosa do termo é pesada. Mas a análise desses documentos parece inverter esse significado completamente, né? Totalmente. Estamos diante de uma redefinição radical da palavra. No vocabulário dessas fontes, expiação não tem absolutamente nenhuma ligação com punição. Nenhuma. Nenhuma. Expiação significa pura e simplesmente correção. É o desfazer de um erro psicológico profundo. Aceitar a expiação para si mesmo significa aceitar que a forma como a gente julgava o outro e a nós mesmos estava ancorada numa ilusão. Numa ilusão de medo. Isso. E permitir que esse erro de percepção seja corrigido, apagado. Então, limpando a lente. Perdoar durante esse momento 2 não é um ato de superioridade, sabe?
onde você concede um perdão grandioso a alguém que é genuinamente terrível. De jeito nenhum. É reconhecer que a culpa, em si, era uma neblina embaçando o vidro da sua própria mente. Perfeito. E à medida que o doador faz isso, à medida que ele aceita essa correção para si, ele atinge o gatilho final, o estado que as fontes chamam de quietude. A quietude é o interruptor de disparo. E as fontes lidam com isso de uma forma bastante acessível para a nossa rotina. Elas não falam de entrar em um transe meditativo durante 10 dias no topo de uma montanha. Ufa! Não é uma técnica elaborada. As palavras exatas são que o milagre vem em quietude, a mente que para um instante fica quieta. É apenas uma suspensão temporária. Um breve hiato do ruído mental, né? Exato. Eu adoro a precisão visual dessa imagem. Aquele instante breve, que pode durar, 2 segundos, em que a mente para de argumentar consigo mesma, larga a necessidade compulsiva de ter razão. É como se fosse o dedo humano que aperta o botão do vidro elétrico do carro, a janela desce ininterruptamente, o vidro sujo sai da frente. E subitamente, o atirador de elite lá do começo tem a linha de visão completamente desimpedida. E ele dispara o raio de luz. Uma analogia que espelha perfeitamente a dinâmica do texto. A janela se abriu através do combo de disponibilidade, purificação pelo perdão e uma quietude momentânea. O raio do milagre agora atravessa esse canal limpo. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque a jornada chega na outra ponta, no recebedor. Sim. O raio milagroso foi disparado e viaja em direção ao alvo. Pode ser o tal colega de trabalho ressentido da nossa história, pode ser alguém lutando desesperadamente contra uma doença. Ou um familiar no meio de um colapso financeiro. Exato. Qual é a exigência técnica, o pré-requisito comportamental para que essa pessoa receba o impacto desse milagre? Nenhuma. 0 formulários preenchidos. Ausência total de pré-condições para o recebedor. O que, convenhamos, abala muito o nosso senso tradicional de meritocracia moral, né? Com certeza. A gente sempre acha que quem recebe tem que merecer. Mas não aqui. O recebedor pode estar mergulhado no terror absoluto, pode estar agindo com agressividade extrema, pode até negar que precisa de ajuda. Incrível. As palavras da fonte reforçam isso com todas as letras. Elas dizem que o milagre não precisa esperar que a mentalidade daquele que recebe esteja disposta para o que é certo. De fato, seu propósito é restaurá-lo à sua mente certa. Isso cria uma assimetria fascinante no sistema, sabe? O canal humano, o doador, precisou suar um pouco. Precisou passar pelo momento 1 da escolha, pelo momento 2 da purificação, lidar com o próprio ego. Teve um trabalho interno aí. Mas quem tá lá na outra ponta, no fundo do poço, não precisa fazer curso preparatório para merecer o alívio. Exatamente, porque a lógica subjacente do milagre é que ele flui preenchendo vácuos. A regra é que a energia curativa viaja de quem temporariamente tem mais para quem temporariamente tem menos. Trata-se de uma diferença momentânea de estado mental, então. Isso, não de uma hierarquia espiritual. Se alguém conseguiu abrir a janela da própria mente por um segundo que seja, essa pessoa acessou uma abundância de paz. E essa paz transborda em direção à escassez do outro. Tá, mas se a arma, gerida por esse atirador de elite, calibra o impacto da munição para não assustar o recebedor, como a gente já explorou, eu imagino que um milagre não seja invariavelmente algo extravagante. Tipo digno de filme de Hollywood. Um feixe de luz cortando os céus, porque se o recebedor estiver em muito pânico, um evento desses causaria ainda mais terror, né? Com certeza. Como as fontes descrevem essa calibração do impacto na prática? Podemos falar de milagres invisíveis? Essa sua dedução toca no núcleo do que as fontes chamam de efeito modulado. A forma que o milagre assume no mundo vai depender estritamente do grau de medo da pessoa que está na recepção. Faz sentido. Se o recebedor estiver num estado de pânico paralisante, vivenciando um terror profundo, testemunhar uma intervenção externa grandiosa que desafia as leis da física, iria gerar um colapso. O choque seria traumático. Então, o atirador Jesus, atuando como diretor dos milagres, calibra e modula o impacto. Ele o torna invisível. E um milagre invisível na prática seria o quê? O equivalente a uma mudança sutil de percepção, uma ideia que brota do nada? Essencialmente, sim. Pode ser um pensamento silencioso de paz e perdão que passa da mente do doador e aterrissa suavemente na mente do receptor.
Nossa. A pessoa do outro lado, no meio do seu dia difícil, subitamente sente um alívio nas costas, sente uma vontade inexplicável de não discutir mais ou tem um insight para resolver um problema. A semente da correção é plantada sem disparar as alarmes do ego dela. E no cenário inverso, se o grau de medo do receptor for menor e ele puder tolerar uma mudança mais drástica na sua realidade, o milagre se torna visível. Aí sim o milagre rompe no mundo das formas físicas, no plano material que a gente pode ver e tocar. Pode tomar a forma de um abraço humano oferecido na exata fração de segundo em que o outro iria desmoronar. Caramba! Pode ser uma frase específica que cruza o caminho de alguém, e as fontes também são transparentes ao afirmar que isso abrange as curas físicas de doenças. Sério? Sim. A premissa do texto é que o corpo é apenas uma tela passiva onde a mente doente projeta seus conflitos. Quando a correção do milagre desfaz a culpa na mente, o sintoma físico projetado no corpo torna-se desnecessário. E desaparece. Desaparece. Mas, no fim, a forma física ou invisível é secundária. O que realmente confere o status de milagre é a fonte de amor de onde ele partiu. Certo. O percurso de A até B faz todo o sentido conceitual. Mas, analisando as minúcias desse sistema, há um questionamento lógico, um pushback que é quase obrigatório trazer para a mesa. Opa, qual seria? Toda essa mecânica refinada depende de um operador humano abrir a sua janela para que o raio alcance outra pessoa que está em sofrimento. Correto? Mas, no mundo real, o próprio trabalhador de milagres, a pessoa que tenta ser o doador, frequentemente é alguém que está esgotado, passando por uma fase difícil ou afundado em dor. Se ele tem a capacidade de alinhar a mente, apertar o botão da quietude, por que ele não pode simplesmente girar essa janela para si mesmo e disparar um milagre para consertar a própria vida? Parece um erro de design do sistema, né? Parece. Se eu sou o canal da cura, por que eu não posso aplicar a cura diretamente ao meu próprio problema isolado? Chegamos no paradoxo mais denso da anatomia que a gente está dissecando hoje. E é fascinante notar que as fontes preveem e endereçam de frente essa exata armadilha mental. Eles falam sobre isso? Falam. A resposta conceitual constrói o que podemos chamar de a regra do retorno. Tem uma declaração taxativa sobre isso nas referências que diz: não podes apresentar um milagre para ti mesmo, porque os milagres são uma forma de dar aceitação e recebê-la. O uso dessa frase, dar aceitação e recebê-la, sugere que o milagre exige intrinsecamente um movimento expansivo para fora. É isso. Exige extensão, não contenção. O erro fatal na lógica da autocura puramente egoísta, segundo essa filosofia, é que ela tenta resolver o problema usando a exata mesma estrutura que o criou. O isolamento. O texto argumenta que a raiz de todo o sofrimento mental é a ilusão da separação, a crença profunda de que a mente está isolada e ameaçada pelos outros. Tentar fabricar um milagre apenas para si mesmo é tentar curar o isolamento com mais isolamento. Nossa, faz todo sentido. É como tentar fazer a água de um rio imenso fluir num pequeno círculo fechado dentro de uma banheira. O amor verdadeiro, na física desse documento, simplesmente não circula em sistemas hermeticamente fechados. Isso muda a perspectiva totalmente. Então, é apenas ao fazer a escolha de servir como janela para o outro que o doador quebra a fundação do seu próprio adoecimento. Ele prova para si mesmo que não está separado. Você acertou no alvo. A nossa percepção de mundo material sempre diz que você precisa ter algo primeiro para poder dar depois, né? Sim, a lógica do acúmulo. Mas a matemática dessas fontes opera na via contrária. Dar é receber. No exato milissegundo em que o canal humano abre a janela e permite que o raio compassivo passe através da sua mente em direção a um irmão, o canal inteiro é banhado por essa luminosidade. Uau! O doador é instantaneamente curado, não porque mirou magicamente em si mesmo, mas pela simples passagem do milagre através das suas estruturas mentais. Voltando àquela sua analogia com a água, não há como bombear água de nascente de altíssima pressão por dentro de um cano entupido e sujo, sem que a força e a pureza dessa mesma água lavem completamente as paredes do cano. É uma imagem técnica que traduz o mecanismo à perfeição. O texto assegura de forma incondicional que todo milagre oferecido, seja no silêncio de um pensamento ou num ato visível, retorna a quem o deu.
A matemática nunca falha. Ninguém serve de condutor para o amor e sai com as mãos vazias no final. Então, para a gente consolidar todas as partes desse maquinário para nossa audiência, temos o atirador infalível ajustando a mira, a janela obstruída pela nossa culpa, a simples disponibilidade de querer ver diferente, a suspensão momentânea do barulho mental, a viagem modulada do raio até o recebedor e a regra irrefutável de que o canal também é limpo. Um resumo perfeito. Quando a gente observa essa macroestrutura operando, a grande mensagem prática que ressoa de tudo isso, pelo menos para mim, é uma sensação profunda e libertadora de alívio. Alívio em relação ao controle e ao peso da responsabilidade? Sem dúvida. A sociedade e as dinâmicas humanas nos condicionam a agir como os gerentes gerais de tudo. Passamos a vida inteira tentando fabricar resultados com as próprias mãos. Desenhando planos exaustivos. Sim, sobre como vamos consertar as pessoas difíceis ao nosso redor, ou orquestrando salvamentos heróicos para quem amamos, e quando a realidade resiste, a gente mergulha na frustração. É o padrão do ego. Mas a anatomia do milagre desmonta essa arrogância exaustiva. Ela nos diz, com muita sobriedade, não assuma a posição que não lhe pertence. Você não precisa ser o arquiteto da salvação do universo. O único cargo que nos cabe nesse esquema é o de zelador da própria mente. Exato. O meu único e exclusivo trabalho é varrer o meu lado da rua. É identificar o momento em que eu tô agarrada a uma narrativa de raiva, suspirar, dizer com honestidade que tô disposta a soltar isso. Aceitar a correção e ficar em silêncio por um breve instante. Apertar o botão e deixar a janela descer. Porque todo o resto da balística cósmica, a velocidade do disparo, a rota, a intensidade necessária, a calibração precisa para não apavorar a pessoa do outro lado, isso tudo é da jurisdição do atirador de elite. É uma mudança de paradigma que retira uma mochila de 100 quilos de performance e angústia espiritual das nossas costas. Desfaz o fardo e, num movimento contínuo, expande o impacto das nossas ações para dimensões que a gente mal consegue conceber. É verdade. E isso nos traz a uma das reflexões mais belas do material sobre as ramificações invisíveis de quando a janela se abre. O texto pontua com extrema clareza que um milagre nunca se perde. Pode tocar muitas pessoas que nem mesmo encontraste e produzir mudanças nunca sonhadas em situações das quais nem mesmo estás ciente. É a constatação de uma reação em cadeia constante operando no tecido da realidade, invisível aos nossos olhos. Uma reação em cadeia perpétua. E o que é verdadeiramente instigante é conectar essa premissa milenar a conceitos que a nossa vanguarda científica tenta entender hoje, sabia? Como a física quântica. Exatamente. Quando a física quântica debate o emaranhamento, aquela ideia de que partículas que um dia interagiram continuam a influenciar o estado umas das outras instantaneamente, independentemente de estarem separadas por um oceano ou por anos-luz. Nossa, sim. Ou quando a psicologia profunda estuda redes de inconsciente coletivo, nós somos forçados a fazer uma ponte. Então, para quem acompanha a gente, o pensamento provocativo que fica no ar hoje é bem profundo. Sim. Se a intenção de um milagre funciona como esse raio corretivo, ricocheteando, afetando mentes desconhecidas e operando além das barreiras do espaço e do tempo, será que as antigas alegorias espirituais e a ciência quântica de fronteira estão, na verdade, tateando no escuro para descrever a mesma teia invisível de consciência interligada? E se essa for a realidade em que operamos? Da próxima vez que alguém decidir não devolver um insulto no trânsito ou no escritório e apenas suspirar fundo para abrir uma janela na própria mente, essa pessoa não está apenas tendo um bom dia. De jeito nenhum. Ela pode estar alterando a estrutura fundamental da realidade muito além do que qualquer ser humano pode enxergar. A simples coragem de baixar uma pequena janela pode ser o que muda a direção do vento no outro lado do mundo, né? Fica aí o convite à reflexão sobre a física invisível de tudo isso. Nos vemos no próximo mergulho profundo.